Vasco da Gama ontem em Bragança Paulista conseguiu mais 3 pontos, 3-0. 2 do Verratti, que não marcava havia 8 partidas. Substituiu o Rayan à altura porque o Rayan tá bem demais. Aliás, Tetra, o Vasco em geral tá bem demais, jogando por música. Assim, tem que estar empolgado, né? São 4 vitórias consecutivas, fez o Vasco subir. O Vasco hoje consolidado numa primeira divisão. Poxa, assim, mas que isso? Vai falar que o Vasco estava correndo risco há um tempo atrás, pelo desempenho, pelas cobranças, pela crise que estava no Vasco, pelos problemas fora de campo também, né? Com todas as dificuldades que o Pedrinho, o presidente, tinha lá no Vasco da Gama. Muita gente falava disso. A gente falava que antes daquela rodada que pegaria Flamengo, teria compromisso difícil, Palmeiras. Se o Vasco tem resultados ruins, podia estar para chegar nesse momento brigando para não cair. O Vasco surpreende, o trabalho do Fernando Diniz aparece, o time joga bem. Aí a gente fala muito do destaque do Rayan, que realmente é a revelação aí do Vasco e do campeonato. É um jogador diferente, a ponto do Fernando Diniz falar que ele já tem que estar no radar da seleção brasileira. Mas tem outros jogadores jogando bem também. E o Verratti aí mostra um cara de grupo, né? Porque poderia ficar bicudo, chateado, porque está fora do time, muito tempo sem fazer gol, mas quando entra, né, justamente aí com a revelação não estando jogando, ele entra e resolve, faz 2 gols. Jogada aí do Paulo Henrique, que também é um dos destaques da equipe, o lateral direito que chegou à seleção brasileira. É uma força ofensiva. O Vasco tem jogadores que subiram de produção. O Fernando Diniz deu uma arrumada na parte defensiva, que era um terror que o torcedor do Vasco da Gama cobrava muito, né, do sistema defensivo do Vasco. Deu uma melhorada, o time se equilibrou mais e ganhou confiança. É tudo, né? A confiança é tudo. Consegue ganhar o clássico contra o Fluminense, vai a Bragança. A fase é ruim do Bragantino, lembra que a gente falou no programa? Acho que o Bragantino para baixo, todo mundo tá brigando para não cair. E o Bragantino perde agora o seu treinador, é mandado embora, tá numa situação complicada, e o Vasco fez a sua parte, e muito bem, né? O torcedor do Vasco tá empolgado, tá satisfeito, e pegar essa confiança para essa reta final. Muita oscilação na frente da tabela, o Vasco já sonha assim. O G8, a pessoa se vira o G8? Se vira G8, o Vasco tá na briga para a Libertadores. Mas pode até pensar num G6 sim, ainda. Eu também acho. Ainda mais se mantiver essa produção dos últimos 10 jogos, Oswaldo Pascoal, Zé Elias. O Vasco, aliás, no retorno, tá ali fazendo uma das melhores campanhas ao lado de Palmeiras e Mirassol. Nos últimos 10 jogos, coloca na tela aí, por favor, Fabrício. Olha só que espetacular, Zé. São 7 vitórias, 2 empates e somente 1 derrota, um aproveitamento de quase 77%. O time fez 22 gols e sofreu só 12. O Renan e o Cuesta lá atrás também resolveram a parada, hein? Eu ia falar justamente sobre Renan e Cuesta. Mas eu ia falar justamente sobre isso, né? Sobre a zaga, né? O Cuesta, baita jogador, hein? Jogador firme, seguro, zagueirão mesmo, né? O Robert Renan é o cara com a bola no pé. Eu lembro que até falei que tinha tudo para ele, pelo estilo de jogo, né, do Fernando Diniz, que ele cairia como uma luva e que o Fernando Diniz teria que controlá-lo muitas vezes, porque ele é um cara abusado nesse sentido, porque tecnicamente ele é bom, ele é um jogador que sai, gosta de sair pro jogo e tal, mas acho que a questão foi a confiança, na medida que o time foi se ajustando, foi se conhecendo ali, entrosando dentro do movimento daquilo que o Fernando Diniz gosta de que seja feito em campo. Você tem uma zaga que te dá segurança. Eu acho que, assim, nada disso poderia acontecer sem a presença do Felipe Coutinho. A subida do Felipe Coutinho pro Vasco foi fundamental também. Porque nos momentos difíceis, assim, o jogo tá difícil. O Coutinho vai lá, pega a bola, toca de um lado, toca do outro, domina o jogo. Às vezes ele não tá conseguindo receber a bola, ele vai lá atrás, ele distribui o jogo. É fundamental você ter um cara que sirva de referência nos momentos difíceis. E quando precisa definir o jogo, o Rayan tá sempre ali. Rayan, nos últimos jogos, vence. Nos últimos jogos não, eu acho que, eu não sei se existe outro aí, mas eu acho que ele pode estar aí na luta aí da revelação do campeonato. Eu não sei se funciona ou não.
como bola de prata, não sei, porque assim, o que ele vem jogando, esse menino, é impressionante, tá jogando demais, embora não tenha jogado ontem, mas ele é peça fundamental desse Vasco, mesmo nos momentos difíceis, quando o Vasco tinha uma vitória, ou arrancava um empate, ele era o cara que decidiu o jogo pro Vasco. De repente, Oswaldo Pascoal, o Vasco tem um monte de jogador bom, né? Porque não é assim, quando perde não é tudo ruim, né? E quando ganha não é tudo maravilhoso. Também tem defeitos quando você ganha, né? Você tem que observar isso. Mas eu acho que a arrancada, o Vasco arranca na hora certa. E o Bragantino cai na hora errada. O Bragantino pós-Copa do Mundo de Clubes vem muito mal. Fracasso total. Assim, eu não gosto muito dessa ideia de ficar mudando o treinador toda hora. Acho que muitas vezes o olhar interno deve funcionar melhor. Entender como é que o trabalho foi feito e por que o time caiu. O time caiu muito de produção porque perdeu muitos jogadores titulares ao longo da competição. Teve muitos problemas de lesão, especialmente no setor defensivo. Plirra, desculpa até, Pascoal, de tempo. Se eu não me engano, por favor me corrija que você tem uma informação melhor que a minha impressão. Mas o Seabra assumiu o Bragantino no ano passado, faltando 9 jogos também. Na rodada em que o time entra no Z4. O Pedro Caixinha começou o campeonato bem, já havia feito uma temporada boa em 23. Começou, como aconteceu agora com o Bragantino, bem o Campeonato Brasileiro. O Bragantino, no primeiro turno do atual campeonato, estava brigando lá em cima. E acabou o gás no ano passado, acabou o gás nesse ano. E, só lembrando, no ano passado, Tetra, o Bragantino, aos 44 minutos do segundo tempo, na penúltima rodada, na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense, empatava o jogo por 1-1 e estava matematicamente rebaixado. Aí o Sacha achou um gol, o time meio que se salva, porque na última rodada recebeu em Bragança Paulista o Criciúma, já rebaixado, e fez 5, tocou 5. Quem acabou sendo rebaixado foi o Furacão, o Atlético Paranaense. Na última rodada, acho que enfrentou o seu xará mineiro, o Atlético Mineiro, e acabou o Furacão caindo para a Série B do Brasileiro. Quer dizer, o Bragantino anda nessa de altos e baixos já há algum tempo, não é desde hoje. Por isso que eu falei para você que tem um problema do olhar interno, né? Para ver por que isso acontece. Porque se isso já é repetido de uma temporada para outra, você tem que analisar internamente. Os investimentos lá já foram maiores do que são hoje. E volta, quis o destino também que a consagração dele no Vasco fosse uma cobrança de pênalti, que ele assume o risco e vai e classifica o Vasco da Gama. O Bubu perguntou se é o melhor time hoje do Brasil em termos de Eu ia jogar futebol. pra ele essa pergunta, deixa pra ele. Não, eu deixo. Aí, Bubu, é o melhor time jogando no futebol brasileiro? Eu não me preparei pro programa, não tenho todas as estatísticas. Não se preparou. Mas se eu não me engano, dele, pô. eu posso estar enganado, é muito comum. Mas se eu não me engano, nos últimos 10 jogos, pelo menos, 11, 12 talvez, o Vasco só perdeu aquele 3-0 pro Palmeiras. Que foi a única. Aliás, teve um pênalti não marcado pro Vasco. Você chato mesmo. Tava 0-0, teve um pênalti pro Vasco não marcado naquele jogo. É a única. Não, mas E você não tá criando a narrativa. Vasco é o Não tá criando melhor. narrativa. Coisa aí. Hoje, Então- pelota, bola, jogo. Na Nos últimos última. 9 jogos, uma derrota. Então, o Vasco fez algum. O Vasco meteu 6-0 no Santos no Morumbi. O Vasco fez alguns dos jogos mais espetaculares desse campeonato. Acho que o placar mais surpreendente, positivo, foi do Vasco, 6-0. Mas o Vasco mudou o jeito de jogar. O Verratti foi destaque nesse jogo aí, com gol, não sei Ryan lá. tava se entrou, não. fora. Mas assim, o Ryan é a revelação do campeonato. Pode entregar a taça já, vocês que ficam Esse não fazendo foi comentário da bola de semana prata, prêmio, tá não sei o quê. Você já falou a que é o sensação. Mbappé do Vasco. Ele tem um goleiro que é dos melhores do campeonato. Muito bom goleiro. Teve um momento ruim do Vasco, todo jogo o Léo Jardim era o melhor do time. Há quanto tempo que o Léo Jardim não é o melhor do Vasco? Ele continua sendo um bom goleiro, mas ele... Então, peraí. Fortaleza foi o melhor do Antes Vasco. era só Piton cruzando, agora você tem o Paulinho que outro tá time. indo pra Copa É do outra Mundo. O cara história. se salvou numa seleção que tomou 3-2 do Japão. Então, assim, o Vasco hoje tem uma zaga muito mais confiável, reformou a zaga.
a janela de transferências foi positiva. O Vasco hoje tem muito mais opções. O Coutinho voltou a jogar o fino da bola. Tanto que se o Paquetá vacilar não sei o quê, daqui a pouco ele volta pra seleção Mas também. é o melhor futebol e eu do tô Brasil falando, hoje. o Vasco é o Verstappen. Eu falei que você tava fora. Como é que é Foi um isso? comentário brilhante meu tava e não fora. teve a repercussão devida aí. Então o vamos Vasco lá. é o Que isso? É Mas você não feedback sabe. pro linha de passe, é feedback pro pessoal da... Então, exatamente. Acontece assim, o Verstappen, 62. que é o maior piloto da atualidade, disparado, tetracampeão do mundo, ele tá atrás da McLaren. É o Vasco. E aí eu falei assim, porque ele é casado com a filha do Piquet, ele é vascaíno também. Entendi. O Verstappen torce pro Vasco. Daqui a pouco vai estar em Interlagos, daqui a Sem 2 semanas informação tem o ou- GP Brasil. E aí, ó lá, tem um monte de time lá que é a McLaren na frente e tá vindo o Vasco. No retorno é o líder, Bicho-papão, bicho-papão. atropelando todo mundo. Agora é o São Paulo e seu Januário, amigão, Lept. Mas é o melhor, é o time do Brasil hoje. Nessa última semana, o Palmeiras teve 2 derrotas significativas. O Palmeiras vinha sendo o time que estava fazendo o melhor futebol, mas perdeu 2 jogos cruciais e ontem, em casa, não ganhou e ainda não jogou bem. O adversário foi superior. Então, nesse recorte curto aí de 1, 2 semanas, o Vasco são 4 vitórias seguidas no Brasileiro, entrou no G8. É o melhor tá time ameaçando- do Brasil da última semana. das últimas 2 semanas. Essa daí vai dar corte. Então o Vasco é o Verstappen. Agora vai, depois que ele chorou, o pediu. Verstappen vai ser campeão esse ano? Ele tinha 5 rodadas, 104 pontos pro líder. Agora caiu pra 36, E aí, amigão. e aí? Chega Ainda é muito difícil, tubarão, faltam só tubarão, 4 tubarão. corridas. Mas é um tubarão, é um T-Rex tá ali atrás. Ó. Então você tá... O Fluminense, o Botafogo, ali, danado. o Bahia, estão Vai, olhando tá no fora. retrovisor e tá aí? vindo o Vascão E aí, Verstappen. e aí? Vascão Verstappen, tá chegando. E Os aí? caras tá caro. E pra segurar esse time agora? Ai, meu Deus. O Fluminense já levou uma lapada dele agora no Brasileiro e tem a Copa do Brasil. Então o Vascão tá voando. Nesse Não é momento... verdade que na minha ausência você falou que o Ryan é o Mbappé da colina? Falei também. Eu falei que mais? Eu falei mais coisas maravilhosas. Falando do Harry Algumas Kane. coisas a gente até pulou. Harry Kane. Não- Não, o Pedro, né? Excepcional. Era o Pedro, Harry Kane, o isso aí, Vitor ó. Roque e Luiz Isso eu Soares. tava Você aqui, tava tava aqui. Então o pessoal adorou do Verstappen aqui no O Verstappen? chat. É o Vascão Verstappen. Por quê? Verstappen tá chegando. Primeiro de que ele novo. gosta do Vasco. De novo, Ele de já novo. falou, ele é PSV no Holanda, mas aqui no Brasil ele é Vasco. E aí? Ele tá chegando aí. E quando ele vem lá atrás, assinando, né, com aquele carrão dele lá, tal, os caras na frente lá, tudo começa a apavorar. E aí? E o Vascão tá assim, atropelando. Prats, Nesse uma retorno, coisa amigão. É interessante o que ele fala. Prats, quando você olha o Vasco é líder do retorno. Sim, melhor junto campanha. com o Mirassol. Mérito de Diniz também. Isso, Mérito da janela do Vasco Ué, mas eu esse achei que ano, o Bubu tava importantíssimo falando que o Diniz... pra da melhorar saidinha, muito o que não time presta. Ó, o defensivamente. Canati tá falando aqui do Diniz. E outra, o Diniz, em determinados momentos, ele tá abrindo mão da sua característica de jogo principal, que é posse de bola, troca de passe, troca de posição. Isso ainda acontece no Vasco, mas vou dar exemplo, eu citei isso ontem no Sport Center. Contra o Fluminense, ele não teve posse de bola. Verdade. O que ele fez? Ele olhou pra característica do seu elenco, então tá, a gente não vai ter posse de bola, mas a gente vai ter a transição rápida. Verdade. Velocidade. Você tem o Ryan, que hoje é um dos melhores jogadores, ou o Mbappé da principal colina. jogador do Vasco. É. Melhora muito no meio de campo, melhora defensivamente com as contratações. Então, acho que tem o nosso querido Não, e o divisor Prats- de parcelas não tá aqui, que é o Pedro. Exato. Mas eu acho que tem parcela do Pedrinho em relação a olhar pro mercado e conseguir contratar jogadores que ajudaram e Imagina o melhoraram. alívio pro Pedrinho. Tem Agora o que ele viu que Diniz esse time agora de engana. potencializar É. jogadores. Tem os torcedores que não duvidaram do Coutinho, porque na temporada passada ele sofreu com lesões e não conseguiu desempenhar. E nessa temporada, principalmente nessa segunda parte, conseguindo desempenhar muito bem o futebol dele, num time mais organizado. Então tem muitas valências. Não, e aí. eu E tem um cara que Diga, também ô, precisa Celso. ser elogiado, que é o Verratti. Cauã Barros, Achei que era o Verratti. Edu. O Coverret também. Tá na Série B na América. O Cauã Barros é um moleque que estava no América, mineiro, emprestado pelo Vasco. Ele se destacou num time do América que foi muito abaixo da expectativa esse ano na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele volta pro Vasco e ele foi titular em 11 jogos até aqui. O Vasco ainda não perdeu. São 7 vitórias e 4 empates com o Cauã Barros de titular. É um moleque que ele não chega a ditar o ritmo, mas ele é um jogador muito importante para dar um pouco mais de fluidez nessa saída de bola. Quando é pressionado, o Cauã é um jogador que recebe, consegue sustentar, sofre falta, tem muita qualidade. O Andrés Gomes, ontem não, né? Foi sábado? Sábado. Foi ontem. Foi Ontem à ontem. noite. 6h30. 6h30. O jogador do
O Ryan não estava em campo, o Andrés Gomes jogou muito bem, Coutinho de novo jogou muito bem, a dupla de zaga, Cuesta, o Robert Renan, excelentes. Então, assim, a gente antes, o Bubu falou, né, era Piton no Verratti, era só isso. Hoje o Diniz conseguiu montar um coletivo, é potencializado porque tem um cracaço de bola, que é o Coutinho, e que abre até uma disputa aí na possibilidade, né, do retorno do Neymar, que deve acontecer na partida contra o Flamengo. Não sei se a Nath tem alguma informação, eu li algo a respeito. Abre até uma disputa com o Neymar pra mim na seleção brasileira, porque o Coutinho tem jogado muita bola. Se você parar pra pensar, obviamente o Neymar é um jogador muito mais gabaritado do que o Coutinho. O melhor Neymar é melhor que o melhor Coutinho, mas o Coutinho engatou uma sequência muito boa. E se o Ancelotti tem essa ideia de levar, né, os melhores jogadores do Brasil, como ele fez agora nesses últimos amistosos, que ele não ia convocar ninguém por conta da distância, mas acaba convocando, o Coutinho tem que estar nesse bolo. Eu acho que o Coutinho ele tem que estar nessa lista para ser um cara observado. Não acho que vai ser titular, mas é um cara interessante. Não, quando o Celso fala observado, claro que ele já foi a Copa do Mundo. Seleção é observar o momento dele. O Bubu fala sobre o Verstappen, sobre o Fórmula 1, e fala muito do crescimento do Vasco. Você que é um especialista nessa questão do vácuo, o Vasco pode ir até onde? Utilizando esse vácuo na... Esse aí, os companheiros do outro lado não gostam quando eu falo isso. É o foguete que não tá dando ré. Esse já embalou, tá indo embora. O time tá muito bem, tá Mas muito pode brigar pelo quê? Agora falando sério. Não, eu acho que briga por vaga Libertadores no Brasileiro. Que já vira, assim, uma ótima campanha pela perspectiva que o time vaga tinha. Direta ou indireta? Até então. Então, a gente vai ter que saber o que vai virar o G, né? Eu acho que vai virar um G8 isso. A possibilidade é bem considerável. Briga ali pelo G6, pelo menos, no Brasileiro, pra chegar muito bem pra tentar ganhar a Copa do Brasil. O Fluminense eu acho que vai crescer, tá? Eu acho que esse Vasco Fluminense recentemente, que nós vimos do Vasco ganhando, que foi o Beanatti, até com menos bola que o Fluminense, e mais direto, mais objetivo. O Vasco Fluminense de dezembro é outro Vasco e Fluminense. Mas o Vasco brigar por Libertadores no Brasileiro, faltando 8 rodadas, pela perspectiva que o time tinha antes da janela do meio do ano, excelente campanha. O Corinthians ano passado. O Corinthians ganhou nas últimas 9 rodadas do ano passado, arrancou. O Ramon Dias virou especialista, né? Ele pegou o Vasco primeiro lá de baixo e levou pra cima. Diferente. Pegou o Corinthians, arrancou no fim, né? Meteu a sexta marcha, foi lá, o Corinthians saiu lá da zona do perigo, da confusão, como diz o Lucha, e foi pra Libertadores. O Vasco tá fazendo esse movimento. Ele estava lá lutando contra o rebaixamento, sequência de vitórias, segundo turno maravilhoso, e tá aí, vai pra Libertadores. Aliás, teremos 4 cariocas na Libertadores ano que vem, coisa inédita. Os 4... Não, eu tenho essa característica de antecipar o que vai acontecer. Porque tem aquele comentarista que só fala depois do acontecido, né? Realmente foi um bom time. É mais fácil, né? Mas não era você que falava... É mais fácil, né, Bubu? Mas não era você que falava que o Vasco vai sair não é lugar nenhum? Não era eu. O Bubu tá numa fase linda. Você tá criando confusão aí. O Bubu está numa fase linda. Então. Eu vou ter que chamar um intervalo. O que tá acontecendo? Abre o olho, Fernanda Maia. Abre o olho. Tem uma frase que eu gosto muito, Venê. Qual é? Tudo normal. Tudo normal. E digo mais. Abre o olho. O que era 10 foi pra 7. O que era 7 foi pra 5. E o Vascão tá chegando. Eu costumo ouvir pelo andar da carruagem, pelo andar da cavalaria, vai parar. Você tá falando de quê? Vai parar. Você tá falando de quê? Eu agora só penso em semifinal de Libertadores. Eram 10 pontos, Vene, a diferença. Eu falava, abre o olho. Caiu pra 10 pontos. Virou 7, eu abre o olho. 7 pontos. Tá em 5, Venê. Tá em 5. Não, é aqui, vamos lá, estatística. O Botafogo ganha uma, perde outra. O Vasco só ganha, vai chegar uma hora que vai passar. Não, tem uma estatística também. Joga em casa e empata. Toma empate. Toma empate, toma empate. Só que eu tô preocupada contigo. Comigo? Mas antes, tô preocupada com outra pessoa. Ô, Cris! Ufa, que susto. Ô, Cris! Ô, Isabelle Benito. Vai cair. Ô, Cris! Ô, Santos, vai devagar aí, Santos. Você tem um jogo a menos do que eu. Contra quem? Ceará. Ô, Cris, se você ganhar, o que acontece comigo?
Desce mais um pouquinho. O Cris foi bem. Desce mais um pouquinho. E o Flusão tá chegando também. Ele simplesmente, se ele vencer o Ceará, o Fluminense, ele me tira do G6. A sua sorte que vai virar G7, G8. Ou não, Vene. Ou não, né? Ou não. Tem isso também, né? O Gigante tá na Copa do Brasil também. Olha aí, ó. O Vasco, cadê o hino do Vascão? Cadê? Olha lá, ele tava com saudade. Eu posso fazer uma pergunta ao Pedrosa? Tem, claro, pode. O Vasco hoje joga o melhor futebol do Brasil, Pedrosa? É o time do momento. Justo. Resposta boa. É o time do momento. É o time a ser batido? É o time a ser batido. É o time do retorno. É o time do retorno. É o líder Vasco do clausura. é o líder. É isso. Lá na Argentina é apertura e clausura. É isso. O Vasco é o líder do clausura. O Vasco realmente é o líder do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Lucas Pedrosa, olha... Nem nos meus melhores sonhos imaginei isso. Que Sem um detalhe, isso? Pedrosa. Fez 3 gols, não tomou nenhum. Tranquilo. De Mas bem. o negócio mudou. 3 jogos seguidos sem tomar gol, Vene. Olha Perfeito. só, o Vasco venceu mais uma com direito a 2 gols, sabe de quem? Do Pirata Verrete, que encerrou um jejum de 8 jogos que ele não marcava, mas mesmo assim ele ainda era o artilheiro do Brasil.